entrevistado de hoje já é um velho conhecido do público do Olá Curiosos. Ali todo paramentado, ele é o senhor Universo Fantástico, sempre trazendo novidades aí sobre literatura, cinema, séries, sabe tudo desse universo. Mas, sabe tudo, sim, mas quando ele não está com aquela fantasia toda, né, ele é um grande editor. E eu vou apresentar agora esse lado do Silvio Alexandre. Ele tem mais de 30 anos de experiência na área editorial. Deve ter começado uma criança, né? 30 anos já. Criou e dirigiu várias coleções de livros e quadrinhos. Alguns exemplos, e alguns mesmo, hein? A coleção Zenith de ficção científica e a coleção Star Trek, ambas pela editora Aleph. O selo Unicórnio Azul, da editora Mercúrio, com livros das séries Arquivo X, Conan e Jornada nas Estrelas. Foi editor executivo da Devir Livraria, especializada em RPG, né? Role Playing Game, e ficção científica, horror e quadrinhos. Foi gerente de marketing da Conrad Editora e da Pixel, empresas especializadas em quadrinhos também. E criou a coleção Ópera em Quadrinhos pela Scipione e coordenou Hamlet, da DCL, e a Luneta Mágica da Panda Books. Esse eu tenho aqui, a Luneta Mágica, está aqui, do Joaquim Manuel, está aqui, e tem o nome, né, Joaquim Manuel de Macedo, e está aqui o nome do Silvio Alexandre como editor desse livro. Silvio, deve dar um trabalho fazer uma adaptação dessa de um clássico. Eu queria que você me contasse como é que começa esse trabalho. Tem que pegar o clássico e ficar ali anotando, rabiscando, imaginando. Como é que começa um livro como esse, essa adaptação dos clássicos para os quadrinhos? Antes de mais nada, Marcelo, obrigado pelo convite aqui, agradeço essa participação especial aqui, eu não esperava, você me pegou de surpresa, mas a gente está aqui para falar e tudo mais. Bom, com relação à adaptação de quadrinho, o primeiro momento é saber o que se vai adaptar, evidentemente, né? Quer dizer, tem que haver um projeto da editora, falar, olha, nós vamos adaptar tal livro, e aí é aí que começa o processo. Você cria toda um perfil de como você quer fazer, para que público vai ser dirigido, se ele vai ser uma adaptação literal, se ele vai ser uma adaptação curta, se ela vai ser uma adaptação infantil ou adulta, enfim, tem uma série de antes você tem que decidir o que vai ser feito, né? Lá em 2006, se não me engano, 2007, algo assim, o governo começou a fazer um programa, dentro do programa de bibliotecas, o PNL, Programa Nacional de Bibliotecas na Escola. Eles começaram a comprar livros de quadrinhos. Eles tinham um programa para fazer ampliação das bibliotecas, e a partir desse ano, acho que 2006, se não me engano, começou a produzir quadrinhos. Aí as editoras perceberam um filão, porque esse programa, eles davam preferência para adaptações literárias. Então, houve um crescimento assim bem grande mesmo a respeito de compras de quadrinhos e, evidentemente, as adaptações eram mais visadas. Eram compras boas, porque era assim, em termos de 15 mil até 50 mil exemplares. Então, era um filão que as editoras acharam incrível. E começou a haver uma adaptação. Então, já começando daí, você já tem para quem se dirige o quadrinho, a adaptação. Então, você já tinha um foco de que era para vender para o governo colocar nas bibliotecas e nas escolas. Então, aí você já traça um perfil e já estabelece um critério para poder fazer que tipo de adaptação você quer. Então, por aí você já tem uma noção. A partir disso, você começa a já estabelecer quem vai fazer a adaptação tem um escritor que vai pegar o texto e vai fazer a adaptação. Depois disso, tem a pessoa que vai fazer o desenho. Mas veja, na produção de quadrinho, não é só desenhar, envolve toda uma indústria mesmo, porque você tem o desenhista, você tem o colorista, você tem o letrista, você tem o arte finalista. Então, às vezes, esse artista, ele exerce várias funções numa mesma obra. Às vezes,
para cada obra, você tem vários artistas. Então, para um quadrinho, além de quem escreve, você tem quem desenha, quem coloca as letras, quem faz a arte final, dá o acabamento no quadrinho, você tem quem vai colorir tudo isso. Então, é um trabalho que, às vezes, envolve uma indústria um pouco complexa, porque não é só pegar e desenhar e pronto, acabou. Tem autores que eles não só escrevem e fazem adaptação e desenho, como tem autores que só escrevem para esse tipo de material. Então, você por aí já tem uma ideia da mecânica industrial que funciona. E, evidentemente, o editor funciona também para... Às vezes, ele cria o próprio projeto, ou ele sugere a obra ser adaptada, e ele coordena todo esse pessoal. Então, ele vai indicar quem é o que vai fazer a adaptação, então ele conhece a pessoa, o escritor que tem determinado estilo que ele quer, ele vai ver qual artista se adapta, se adequa a cada tipo de ilustração, porque você tem vários ilustradores e vários tipos de ilustração. Então, você quer uma ilustração mais pesada, uma ilustração mais infantil, uma ilustração mais engraçada, mais cômica. Então, aí você tem todo os artistas que têm os ilustradores, os seus traços, e o editor vai acabar escolhendo e adequando o texto e esses que fazem a parte da arte, né? Então, tem Silvio, todo esse processo industrial. quando você falou em adaptação literal, né? A obra, mesmo em quadrinhos, ela tem que obedecer, por exemplo, diálogos que o autor original escreveu, não dá para mudar a linguagem. Quando se fala literal, quer dizer exatamente o quê? Que tem que ser muito mais fiel. Por exemplo, já de cara, quando você faz a tradução de uma língua estrangeira para o português, você já não faz a mesma coisa, não é o mesmo texto. Você cria um outro texto. Já começa por aí. Uma tradução nunca é realmente uma coisa tão fiel. Um tradutor acaba adaptando, fazendo algumas concessões, mudando às vezes algum estilo e tal. Tem alguns que fazem muito bem, outros que deixam a desejar, mas esse é outro problema. No quadrinho, você tem a pessoa que pega uma obra literária e aí ela vai pincelando. Por exemplo, tem um trabalho, deixa eu ver, aqui, do Hamlet, que foi feito, uma coleção do Hamlet. O que o roteirista fez? Ele pegou toda a peça de texto e ele foi pensando peça, ato por ato, cena por cena, as partes essenciais. Então, ele retirou o que era importante em cada cena, em cada ato. A partir disso, no caso dessa obra, ele entrou em contato com o artista e eles fizeram um trabalho conjunto. Então, ele pegou o texto já resumido, já condensado e essencial de cada cena, e ele entrou em contato com o artista e os dois combinaram. No caso desse aqui, a coisa foi dada mais importância para o visual. Então, você tem uma parte visual muito mais forte do que o texto propriamente. O texto é uma coisa um pouco sintética, é só realmente o essencial, a coisa básica mesmo. É um texto forte, um texto bom, mas que, no caso dessa obra, o que se valoriza mais é a ilustração. Então, você tem ilustrações grandes e textos curtos. Esse é um tipo de trabalho que é feito, né? Outro trabalho é esse aqui, por exemplo, A Noite na Taverna, que você tem. Então, são 5 contos. O Noite da Taverna é um grupo de 5 amigos que se encontram numa taverna e ficam contando história. Então, cada um desses amigos conta uma história. Então, qual foi a ideia de fazer essa adaptação? Foi pegar para cada história, para cada 5 histórias, você tem 5 artistas diferentes. Então, você tem, ao mesmo tempo, o texto diferente, porque são 6 pessoas diferentes contando uma história, e você tem, para cada história, um artista. Então, o que aconteceu? Os artistas são variados, mas o roteirista é um só. O roteirista que foi o Patati, o que ele fez? Ele pegou toda a obra e traduziu para
uma forma que pudesse se adequar aos quadrinhos, porque você tem que pensar que o quadrinho, você tem que colocar, por exemplo, os diálogos nos balões. Então, os textos dos diálogos têm que caber num determinado espaço. Você não pode ter um texto enorme num balão pequenininho. Então, você tem que pensar já que certos diálogos vão ter que caber naquele balão. Então, o que o roteirista faz é mais ou menos pensar. Então, ele já adequa, ele sabendo que vai ter que fazer os diálogos, por exemplo, ou você vai ter que fazer na forma bem reduzida para que ele caiba. E você tem o recordatório são os textos que são descritivos. Então estava caminhando à noite, não é um diálogo, é uma descrição. Então, essa descrição é chamada de recordatório, que às vezes Que vem vem... esses quadradinhos aqui Isso, assim, né? exatamente. Às vezes eles vêm na base do texto ou em cima, então eles indicam uma condução da narrativa. Então, o roteirista ele tem que pensar que os diálogos têm que caber nos balões e os recordatórios têm que ir nas pequenas caixinhas que tem no texto. E, além disso, tem que ter ilustração. Então, na hora que o roteirista prepara, ele já tem isso em mente. No caso, por exemplo, do Noite da Taverna, ele já fez um texto só e fez toda a parte da indicação. No caso, por exemplo, de outro trabalho, deixa eu ver aqui, que foi a coleção Ópera em Quadrinhos que eu criei para a editora Scipione, onde você tinha os libretos das óperas transformadas em quadrinhos. Então, assim, a ópera, quando ela é cantada, ela tem um texto que serve de letra para a música que vai ser cantada. Isso se chama libreto. E os libretos, às vezes, quando você vai numa ópera, você recebe esse libreto na porta para acompanhar a história. Então, esse libreto, todas as óperas, eles têm um libreto. O que foi feito nessa adaptação? Se pegou esse libreto, no caso a Rosana Rios, e ela transformou isso numa narrativa de ação, de continuidade, porque na ópera você tem a música, você tem todo um posicionamento teatral, porque a ópera é um teatro musical, de uma certa forma, se a gente pode chamar assim. Então você tem que pegar esse libreto e transformar ele numa história de desenvolvimento. Então, o que fez a Rosana Rios? Com esse libreto, ela, como já trabalha com quadrinhos, ela conhece bem, no caso dela, ela já bolou, na hora de fazer a adaptação, a posição em que página iriam os diálogos. Então, o que ela fez? Ela já indicou para o artista, olha, tal diálogo vai nessa página, assim, assim, assado. Porque você tem que pensar, quando você faz quadrinho, você tem que pensar na ação. Você não pode antecipar algo que vai acontecer. Por exemplo, imagina o Luke descobrindo que o Darth Vader é o pai dele. Você vai fazer um quadrinho. Você abre a página. Você está lendo a página da sua esquerda, que é a página par. Que a página par. Se você tem na página ímpar, que é a página da direita, ele já dizendo, você, meu pai, poxa, perde toda a graça, perde todo o sentido de você já, a hora que você abre a página, você já descobre que ele é o pai. Como assim? Se você não leu a página que está do teu lado esquerdo. Então, quando faz o roteiro, você tem que pensar nessas dinâmicas que existem no quadrinho. Então, você, quando coloca o diálogo, você tem que pensar na hora que o leitor abre a página, o que ele vai encontrar. Então, ele não pode ter um spoiler logo de cara, assim, você é meu pai, logo de cara. Ele abre e toda a graça que ele tinha, toda a atenção, toda a luta que o Luke estava tendo com o Darth Vader se perde, porque a pessoa não vai prestar mais atenção na luta para depois, no final, se descobrir que o Darth Vader é o pai. Já de cara, já se sabe. Então, você tem que ter essas adequações. E no caso da Rosana, ela como já trabalha com isso, já conhece bem, é uma excepcional escritora, ela já coloca isso, ela já indicava. Então, esse é um tipo de trabalho que o roteirista às vezes faz. Ela já indica. Diga. É que tem muita gente que acaba criticando os livros clássicos em quadrinho, dizendo que
Ah, isso a criança vai ficar preguiçosa, o jovem não vai se interessar em ler depois o clássico, que isso é que devia acontecer, né? Dela começar os clássicos. Qual que é a tua visão aí, sendo um leitor dos clássicos, um cara que gosta de literatura e que também se especializou nessa área de quadrinhos? O quadrinho rouba mesmo o público dos clássicos? É muito pelo contrário. Eu vou falar no meu caso pessoal, que serve como um exemplo geral. Eu, quando tinha 6, 7 anos, tinha perto da minha casa uma biblioteca que eles inauguraram um salão enorme de jogos. Tinha todos os jogos novos, lindos, maravilhosos. Só que para você ter esse acesso a essa sala, você precisava passar meia hora lá na biblioteca. Então você passava meia hora na biblioteca, ganhava um cartãozinho e ia para a sala de jogos se divertir. Então, eu não sabia ler ainda. Então, o que eu fiz? Eu fui na biblioteca e peguei um livro que tinha figurinha, que tinha imagem. Coincidentemente, eu peguei Tintim. Então, eu fiquei, assim, maravilhado com aqueles desenhos, com aquelas coisas, ficava, não meia hora, você ficava uma hora lendo Tintim, lendo entre aspas, porque eu só sabia realmente a imagem. O que aconteceu? A bibliotecária viu o meu interesse e a minha atenção que eu tinha com o Tintim, e o que ela fez? Ela começou a me explicar o que eram aquelas letrinhas, o que estava dentro daqueles balãozinhos, e ela me alfabetizou lendo Tintim. Então, eu aprendi a ler por causa do Tintim, por causa de uma história em quadrinha. Então, aí eu já não ficava uma hora, eu ficava 2. Às vezes eu passava a tarde na biblioteca, eu esquecia aquela sala enorme de jogos e ficava lá na biblioteca. Então, no caso do quadrinho, serviu para que eu me alfabetizasse. É o caso, por exemplo, que faz o Maurício de Souza muito bem. Muitas pessoas, milhares, até milhões talvez, dizem que aprenderam a ler, a gostar de leitura, lendo a Turma da Mônica. Então, inclusive, começaram a ser alfabetizados mesmo, começar a ler fluentemente lendo a Turma da Mônica. Então, o quadrinho, pelo contrário, ele tem como um instrumento pedagógico muito forte. Ele pode ser colocado numa sala de aula para você explicar muito bem várias coisas. O quadrinho na sala de aula é uma ferramenta pedagógica muito boa. Então, dizer que quadrinho é bobagem, é coisa ruim, etc. e tal, as pessoas não sabem do que estão falando, né? Então, você tem essa parte forte que o quadrinho exerce, e no caso das adaptações, serve como um certo estímulo. Tem vários e vários amigos ou pessoas com os filhos que me dizem, olha, fulano leu o quadrinho tal e acabou se interessando e vai ler o original. E isso aí é algo comum, faz parte. Você acaba levando uma coisa para outra, né? Então, dizer que quadrinho é bobagem já passou do tempo, né? Hoje em dia, você sabe que o quadrinho é uma ferramenta pedagógica poderosa e capaz de realmente transformar, né? Tanto é que, como você falou, nesses projetos de levar livros para escolas, para as bibliotecas, hoje o quadrinho faz parte, né? Junto com Exatamente. poesia, com prosa, né? Isso é importante. E esse mercado para realismo fantástico, hein? Vamos aproveitar que hoje é o Star Wars Day. E, aliás, o Silvio fez uma matéria interessantíssima sobre isso no Olá Curioso de sábado passado. Como é que está esse mercado, hein? Porque muita gente falou assim, o jovem não lê, não lê. Aí sai uma dessas sagas, e não estou falando só das grandes, do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, falando de outros autores por aí, e vende muito, né, Silvio? É. Um gênero que só cresce, né? Antigamente, por exemplo, se dizia que a literatura fantástica era um nicho, era para um grupo só de pessoas. Hoje, pelo contrário, se você vai olhar a lista de best-seller, as maiores vendas são desse tipo de literatura. Então, tem editoras que estão criando agora selos para abrigar justamente esse tipo de literatura, né? Então, é um crescimento assim extraordinário. E no Brasil, ele não só está havendo uma grande tradução desses livros de literatura fantástica, como está havendo uma produção, ou seja, autores nacionais estão produzindo e muito fortemente esse tipo de literatura. E mais do que isso, agora as faculdades começaram a estudar esse gênero. Antigamente, estudar ficção científica na faculdade, nossa, era uma heresia, era uma aberração. Hoje você tem grupos fortes, grandes, bem estruturados, estudando
a literatura fantástica. Então, você vê que, antigamente, era uma coisa que era subliteratura. Não, isso é bobagem, não quero saber. Hoje, primeiro que eles fazem as listas dos mais vendidos, se você dá uma olhada em quais os livros que mais venderam, sempre vai ter vários livros de literatura fantástica, ou seja, deixou de ser um nicho e agora é o próprio mainstream, quer dizer, já é o grande meio que existe de literatura. Você tem autores nacionais produzindo esse tipo de literatura, coisa que antes, nossa, você escrevia escondido. Ah, não, isso aqui não é literatura, não é, por exemplo, o Inácio de Loyola Brandão, que a gente conversou muito sobre isso. Um amigo querido que a gente volta e meia entrava em contato, participou de vários eventos que eu fiz, ele sempre brigou comigo, que ele dizia, não verás país nenhum, não é ficção científica. Só que ele colocava o livro dele num Brasil distópico, né? No futuro, com uma série de coisas negativas. E ele dizia, não, isso não é. Por quê? Porque ele mesmo confessou, porque ele achava que isso aí era dizer rótulo, ficção científica, era subliteratura, mas hoje já os grandes autores já estão abraçando o gênero, né? Então você tem essa produção grande e principalmente os estudos acadêmicos sobre esse estudo. Você estuda hoje até Star Trek na universidade. É uma coisa assim impressionante. São grupos que estão pegando até literatura que antes era considerada de baixo nível, estão colocando e mostrando as qualidades e as possibilidades que existem. Então, você vê que o perfil mudou completamente. E hoje, realmente, é muito bom investir em literatura fantástica. Viu, Marcelo Duarte? É isso, é isso. Olha, foi uma delícia conversar com o Silvio Alexandre, hoje aqui no Tô Lendo. Silvio tem um trabalho de editor espetacular, né? Eu li toda a ficha do Silvio aqui. Vou ler de novo, para quem não pegou desde o começo. São 30 anos de experiência na área editorial, criou e dirigiu várias coleções de livros e quadrinhos, né? Dei alguns exemplos. A coleção Zenith de ficção científica, a coleção Star Trek, pela editora Aleph, o selo Unicórnio Azul, da editora Mercúrio, com livros da série Arquivo X, Conan e Jornada nas Estrelas. Silvio é um tracker também famosíssimo aí. Foi editor executivo da Devir Livraria, né, especializada em RPG, o Role Playing Game. Aliás, a gente se falou muito nessa época do RPG, né? Exatamente. Eu acho que você tem um filho, não é? Chama Rodrigo, na verdade. O cara tem 30 anos, Silvio. O cara tem 30 anos agora. Puxa vida. Ele tá era garotinho e eu contrabandeava RPG para ele. Eu trabalhava na Devir na época e vários livros que eu acabava ganhando eu repassava para ele. Imagina. Ele jogava muito RPG. O cara está com 30 anos, você está ficando muito velho. Poxa vida, o tempo passa, né? O Silvio foi gerente de marketing também da Conrad Editora e da Pixel, empresas especializadas em quadrinhos, e ele criou essa coleção maravilhosa, a coleção Ópera em Quadrinhos da Scipione, que ele mostrou, coordenou Hamlet da DCR, que ele mostrou também, e a Luneta Mágica pela Banda Books, fui eu que mostrei aqui. Então, esse trabalho espetacular, e todo sábado o Silvio está com a gente no Olá Curiosos, das 10 ao meio-dia, fazendo Universo Fantástico. E quem perdeu sábado passado, o Silvio falou da jornada, né, jornada de herói, né, como isso foi parar na obra do George Lucas. E já que estamos no Star Wars Day, fica o recado para você depois dar uma passadinha no Olá Curiosos e curtir essa reportagem do Silvio. Silvio, muito obrigado pela conversa. Perfeito. Até sábado, então, hein? Tá, joia. Tinha bastante coisa para falar ainda, mas eu sei que o tempo é curto e falar de quadrinho, falar de coisas interessantes é comigo mesmo. É isso aí, é sempre um ótimo papo. E já que a gente está falando de clássicos, vou chamar outra pessoa que ama clássicos agora, que é a escritora Fátima Mesquita. Ela fica lendo os clássicos no original, como o Silvio faz também, e fica ali procurando, vou até limpar os óculos, porque agora merece. Aí ela acha alguma história e conta para a gente uma curiosidade que está ali, numa nota de rodapé. Tchau, Silvio. Até mais. Obrigado, Marcelo.